Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Para mim é motivo de muita alegria, muita honra poder estar com você nessa manhã. Lá comigo a sua revista de Escola Bíblica Dominical, revista A Batalha Espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. O tema da lição é o poder do alto contra as hostes da maldade, que é a lição 10. Texto, verdade prática. Textual. Eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai, ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais-vos revestidos de poder. Verdade prática. As obras das trevas são demolidas pelo poder de Deus no trabalho de pregação do Evangelho de Cristo. Texto, leitura bíblica em classe, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 5 ao 13, 18 a 21. E descendo Filipe à cidade de Samaria, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercia naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: esta é a grande virtude de Deus. 11. E atendiam a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Irmãos, vamos para o texto. Introdução. O relato no trabalho evangelístico de Filipe em Samaria nos chama a atenção. Primeiro, por causa da animosidade. Eles não eram amigos, judeus e samaritanos, que havia entre judeus e samaritanos. Depois, porque Jesus havia dito antes: não entreis em cidade de samaritanos, mas a região foi palco de um grande avivamento com a chegada do Evangelho. Isso aconteceu no poder do Espírito Santo, que trouxe muita alegria, gozo e libertação na cidade. Mas o Evangelho também veio para desfazer a obra das trevas. Contexto histórico de Samaria. Os samaritanos eram os israelitas que se mesclavam com povos estrangeiros durante o período da dispersão das 10 tribos no norte, em 722 a.C. Com o passar do tempo, essa mescla veio a ser também religiosa na era apostólica. O clima entre judeus e samaritanos era tenso. O Evangelho de João resume o relacionamento entre judeus e samaritanos nas seguintes palavras: judeus não se comunicam com os samaritanos. A fundação de Samaria. A cidade foi fundada pelo rei Acabe, pelo pai do rei Acabe, o qual reinava sobre 10 tribos do norte, que se apartaram em Jerusalém no século X a.C. O nome do rei era Orri, que comprou um monte de uma cidade chamada Semer, onde fundou uma cidade a qual deu o nome de Samaria, em homenagem ao dono anterior. Mesmo antes da dispersão dos israelitas,
do Reino do Norte. Já havia um clima de tensão entre Samaria e Jerusalém, Israel e Judá, dois reinos que se dividiram após a morte de Salomão. Amados, aqui é muito simples. Existiam três reinos unificados: Saul, Davi, Salomão. Roboão, ele teve uma... O povo foi até ele pedir para que baixasse o imposto. Ele procurou jovens. O ancião foi a ele para pedir que baixasse o imposto. Ele foi lá e procurou os jovens. Os jovens pediram para que ele aumentasse o imposto, para que aumentar o fardo. Então o povo se dividiu. O povo falou não. O povo acompanhou Jeroboão e dividiu 10 tribos para Jeroboão, 2 tribos para Roboão, entendeu? Aí aconteceu a divisão. Aí as 10 tribos, ela caiu pelo rei da Síria. Aí o rei da Síria, ele pegou e o povo de Israel, o povo de Samaria, o povo de Israel, e levou para outros lugares e trouxe outros povos para Israel, para habitar Israel. Isso fez mescla, isso misturou o povo. Tendo essa mistura, os judeus não gostaram disso. Aí depois da construção do templo, os judeus não aceitaram a oferta do samaritano. Aí os samaritanos não gostaram. E também os samaritanos tinham também o seu lugar onde eles adoravam, entendeu? Mas vamos continuar aqui o texto. O cativeiro, quando o rei da Assíria, Salmaneser, sitiou Samaria, em 722, levou para o cativeiro a 10 tribos do norte, mas foi Sargon, sucessor de Salmaneser, que concluiu o cativeiro de Israel, das 10 tribos do norte. Os assírios levaram as 10 tribos do norte para outras regiões e trouxeram estrangeiros para povoarem a terra de Israel. Os poucos filhos de Israel que ficaram na terra misturaram com estrangeiros deportados de suas terras. Desse modo, seus filhos não eram totalmente judeus, nem completamente gentios, eram samaritanos. A diferença entre judeus e samaritanos: os judeus recusaram a ajuda dos samaritanos na reconstrução do templo, quando Judá retornou do cativeiro babilônico. Os samaritanos rejeitaram as escrituras do Antigo Testamento, adotaram apenas o Pentateuco. Também construíram um templo rival no Monte Gerizim. Com esses fatos de ruptura, os samaritanos se consolidou, mas eles esperavam também a vinda do Messias na era apostólica. Samaria era o nome da cidade e ao mesmo tempo da província romana. O Evangelho entre os samaritanos. O relacionamento cristão com os samaritanos começou de forma salutar com o Senhor Jesus, depois continuou com Filipe. Este aqui o mesmo que foi escolhido como um dos 7 diáconos, mas logo se destacou na pregação do Evangelho e aparece há cerca de 20 anos depois como evangelista. Não foi, irmão, de um dia para o outro. Ele era diácono, aí outro dia chegou o evangelista, não. 20 anos, irmão. Jesus e os samaritanos. Uma ocasião recusaram a receber a Jesus quando ele estava no caminho de Jerusalém. Mas na aldeia de Sicar, os samaritanos receberam Jesus e creram na sua mensagem como resultado do testemunho da mulher de Samaria.
A passagem do bom samaritano foi uma lição para os judeus. Eles não deveriam imitar o levita, nem o sacerdote, mas o samaritano. Jesus proibiu os discípulos de entrar na cidade de Samaria, porque ele foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Uma vez que ainda não era tempo, mas depois de sua ressurreição dentre os mortos, Jesus mandou pregar também em Samaria, em Atos, capítulo 1, versículo 8. Filipe agora está cumprindo com isso essa missão. Quer dizer, irmãos, meu Jesus proíbe, depois Jesus permite. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Entendeu? Depois Jesus ordena que eles pregassem também em Samaria. Então o Filipe estava obedecendo este chamado. Ousaria enfrentar as hostilidades samaritanas. Filipe lhe pregava a Cristo com poder, de modo que as multidões prestavam atenção no que ele dizia, pois ouviam e viam os sinais que ele fazia. Era algo inédito que atraía as multidões, pois os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham clamando em alta voz. Muitos paralíticos, coxos, eram curados. Essa manifestação era autêntico poder do alto contra altos por meio da pregação do Evangelho. Filipe revolucionou a cidade pelo poder de Deus. O batismo do Espírito Santo. Havia muita alegria na cidade com a chegada de Filipe, que batizava homens e mulheres. A notícia dessa fato chegou à igreja de Jerusalém, que os quais trouxeram o que ainda faltava aos samaritanos convertidos, o batismo no Espírito Santo. Ao chegarmos em Samaria, eles puseram as mãos sobre os novos crentes e receberam o Espírito Santo. Jesus, síntese tópico 2. Jesus levou a primeira mensagem aos samaritanos, e por instrumentalidade de Filipe, o Evangelho impactou aos samaritanos com o poder do Espírito Santo. Ao chegarmos em Samaria, impuseram as mãos sobre os novos crentes que receberam o Espírito Santo. Irmãos, é isso, irmãos, que nos falta hoje. É poder, é graça. Entendeu? Chegar, pregar, ganhar almas. Põe as mãos sobre as pessoas receberem o batismo com o Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo. Irmãos, nós somos assembleianos. Como assembleianos, nós crescemos, ouvimos, vivendo o poder de Deus. Que nós, irmãos, venhamos a voltar ao que nós éramos, homens e mulheres cheios de poder, cheios de graça. Irmãos, o Pedro chegou e pôs as mãos sobre eles, e eles receberam o poder. Irmãos, que nós viemos ter essa graça de chegar e pôr as mãos sobre as pessoas também receberem poder. Nós viemos ter essa virtude de chegar e colocar as mãos sobre os enfermos ser curados, irmãos. Mas vamos continuar aqui. Tópico 3. Filipe em Samaria, o Simão mágico. Antes da chegada de Filipe em Samaria, ali estava Simão, o mágico. Um entre os vários impostores que afirmavam possuir segredos da natureza e comunicar-se com o mundo invisível, dedicando-se ao ocultismo e curanderismo. Tudo isso se chama arte mágica, superstições populares e práticos enganosos sob
Egide dos príncipes das trevas, Simão o mágico. Nesse contexto de tanta alegria e gozo entre o povo, mediante a obra realizada por Filipe, surge a figura de um cidadão, Simão, que anteriormente exercera naquela cidade artes mágicas e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem e ele já estava na cidade antes da chegada de Filipe e era reconhecido pela população como uma grande virtude de Deus. E isso significa que Simão se declarava um tipo de emanação, representação do ser divino. No entanto, não passava de um embusteiro que durante muito tempo iludia o povo com artes mágicas. Vamos lá. Irmãos, existia muito isso. Pessoas que falavam que era físico, pessoas que falavam que tinha uma emanação divina, que era homem de Deus, que por causa disso tinha ali seu dinheiro, tinha ali suas vendas, tinha ali as suas posses. Mas que nós possamos, irmãos, entender que quem trabalha com artes mágicas, quem trabalha com feitiçaria, bruxaria, espiritismo, quem trabalha com budismo, cartomancismo, tudo isso, só existe um caminho que leva a Deus, é Jesus. Então tudo isso está fora da palavra, fora do Evangelho. A conversão de Simão o mágico, o texto sagrado afirma: e creu até o próprio Simão, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estavam atônitos. É difícil saber até que ponto a conversão de Simão o mágico era genuína, pois o relato indica tratar-se de uma conversão meramente intelectual ou artificial. A avaliação do apóstolo Pedro foi: o teu coração não é reto diante de Deus. Assim, impressionado com os milagres que Filipe operava, Simão teria convencido de ser Jesus o Messias, mas não houve transformação em sua vida. Repressão do apóstolo Pedro. Simão o mágico foi desmascarado na tentativa de subornar o apóstolo Pedro, pensando ser possível comprar o poder do Espírito Santo. Ei, aqui ó, olha que interessante. Vamos lá. Ele foi desmascarado pensando em comprar o poder do Espírito Santo. Quantas pessoas, meu irmão, pensam em comprar o poder com dinheiro, o cargo com dinheiro, a igreja com dinheiro, mas o dom vem de Deus. O dom é do alto, o dom é de graça. É só pedir, é só buscar. Não, ó, essa atitude não condiz com a postura de um novo convertido, que ainda não compreende a natureza da fé. Parece que Simão imaginou ter descoberto uma nova fórmula mágica, como os exorcistas de Efésio, e dessa forma achou que podia comprar essa fórmula para ampliar o seu currículo e acrescentar o seu cardápio, um novo serviço para o povo. Ele não agiu com sinceridade, por isso o apóstolo Pedro amaldiçoou. Foi do nome de Simão que o termo simonia. O nome de Simão veio o termo simonia, que consiste no ato deliberado de comprar ou vender as coisas espirituais. Irmãos, as coisas espirituais não se compram com dinheiro. É oração, é busca, é esforço. Assim você compra as coisas espirituais, irmão, não através de dinheiro.
Conclusão: a história de Simão o Mágico nos mostra que seu comportamento foi reprovado por Deus. Há uma diferença abissal entre o poder que vem do alto e o poder sobrenatural do Espírito Santo, e os pseudo-milagres operados por charlatões e embusteiros, agentes a serviço do reino das trevas. Isso nos serve de lição para estarmos alertas quanto a líderes enganosos. Vamos lá, para refletir. A respeito do poder do alto contra as hostes da maldade, responda: quais os dois últimos fatos que consolidaram a ruptura dos samaritanos? Os samaritanos rejeitaram as escrituras do Antigo Testamento e adotaram apenas o Pentateuco. Também construíram um templo rival no Monte Gerizim. Qual a atitude dos samaritanos na cidade de Sicar em relação a Jesus? Na aldeia de Sicar, em Samaria, os samaritanos receberam a Jesus, creram na sua mensagem, com o resultado do testemunho da mulher de Samaria. Como Filipe revolucionou a cidade de Samaria. Filipe revolucionou a cidade de Samaria pelo poder de Deus. Como Simão o Mágico desmascarado. Como Simão o Mágico foi desmascarado. Simão o Mágico foi desmascarado na tentativa de subornar o apóstolo Pedro, pensando ser possível comprar o poder do Espírito Santo. O que significa o termo simonia? De onde vem? Simonia consiste no ato deliberado de comprar ou vender as coisas espirituais. O termo derivado do nome de Simão. Vamos estar orando então, irmãos. Senhor meu Deus, meu Pai, eu venho pedir que o Senhor Deus venha estar abençoando cada um, Senhor. Que todos venham poder receber o Espírito Santo, o Espírito Santo do alto, Senhor. Todos venham ser renovados, revestidos, cheios do poder do Espírito Santo, alegres, Pai, em nome de Jesus. É isso, Deus, que eu te peço, que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém.